1 Samuel 14, parte 2. O voto de Saul. Naquele dia os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: Maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava correndo. Mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos voltaram a brilhar. Então alguém do meio do povo disse: O seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: Maldito homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: Meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia derrotaram os filisteus desde Miquimás até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: Eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comeram a carne com sangue. Saul gritou: Traidores, rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: Espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e que os matem aqui e então comam, e que não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e o matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que lhe edificou. Jonatas é salvo pelo povo. Então Saul disse: Vamos descer esta noite no encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia, e não deixemos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: Faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: Vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: Devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém naquele dia Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: Venham cá todos os chefes do povo, e informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: Fiquem vocês de um lado, e eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: Faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio, e o povo saiu livre. Então Saul disse: Lancem a sorte entre mim e Jonathan, meu filho. E Jonathan foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu: Apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: Que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém, o povo disse a Saul: Como é que Jonathan pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel, nada disso tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus e esses voltaram para sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os seus de Amon, e Edom contra os reis de Zobá e os filisteus. Para onde quer que se voltava era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram Meraba, a mais velha, e Milcal, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimás. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si.